Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O circo pegou fogo. A tal homenagem que vão fazer pro descondenado no carnaval tá incomodando até quem defende ele. Merval e Thomas Trauman, aqueles mesmos que sempre passam pano, dessa vez não conseguiram engolir. E aí o Merval soltou a real. Bolsonaro ficou inelegível por muito menos que isso. Claro que na Globo sempre tem um defensor de plantão, né? Mas tem uma coisa acontecendo nos bastidores que ninguém tá falando. E quando isso explodir em junho, pode ser tarde demais pro descondenado. Assiste comigo na íntegra. A Justiça Federal rejeitou duas ações apresentadas por parlamentares contra o presidente Lula e a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro. No desfile deste ano, a escola vai contar a trajetória política e pessoal do presidente. Vai chegar na Justiça Eleitoral. Se vai ser acatada a reclamação ou não, a gente não sabe. Mas que vai chegar, vai chegar. E esses interlocutores lembram que no passado, Lula sempre criticou Bolsonaro por campanha antecipada, campanha fora da hora. E, neste caso, pode se configurar. É que, a partir de junho, o Tribunal Superior Eleitoral passa a ser presidido pelo Cássio Nunes Marques, que não tem tantas simpatias pelo presidente Lula como o Tribunal Superior Eleitoral de outros tempos. Então, uma ação hoje, ela pode ser, a gente o abre para uma ação que pode ser julgada pelo TSE e a partir de junho, que possa, sim, punir a campanha do presidente Lula, enfim. Porque, vamos lá, trata-se, sim, de propaganda antecipada, isso não tem dúvida nenhuma. Quem lê a letra, quem vê o que o desfile vai apresentar, ele é um desfile assim, que poderia ser, vamos lá, ser feito na Coreia do Norte. É um desfile completamente de bajulação ao presidente no ano eleitoral. Obviamente que é uma propaganda eleitoral gratuita. Eu estava pensando aqui o seguinte, diante do fato que o professor lembrou de que o Tribunal Superior Eleitoral foi muito rigoroso com o ex-presidente Bolsonaro e tornou-o inelegível por causa da reunião com os embaixadores e pelo fato de que o tribunal será dirigido por dois ministros que foram nomeados pelo Bolsonaro, a situação política fica muito mais grave, né? Muito mais... e realmente é difícil você não fazer a junção do Lula com a escola, porque o presidente da escola é um vereador do PT. A escola foi ao Palácio do Planalto e apresentou ao presidente o enredo. O presidente posou com a bandeira da escola. A primeira-dama vai desfilar na escola. É muito difícil você dizer que o governo não tem nada a ver com isso. O fato de ser dinheiro público é amenizado porque todos receberam o mesmo dinheiro. Mas quem usou o dinheiro público numa propaganda antecipada foi essa escola, não foram as outras. Primeiro ponto, é evidente que um desfile desses, que sim recebeu o aval do presidente Lula, que contará com a primeira-dama, em tese, desfilando junto, isso é um ato de campanha. Estamos no ano eleitoral, não tem como ignorar isso. Se é uma violação grave ou não, isso é uma boa discussão. Eu nem acho que talvez o melhor paralelo fosse aquela reunião com os embaixadores do Bolsonaro. Por quê? Porque aquela reunião, vamos lembrar bem, ela acabou sendo usada nesse sentido do abuso do poder econômico, né? Mas no fundo, o conteúdo dela era aquele conteúdo desinformante, acusando o nosso sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, com teorias da conspiração, acusando a justiça eleitoral, inclusive. Ou seja, ela tinha todo um contexto e um conteúdo bem mais grave do que um mero ato de campanha. O Bolsonaro, ele foi condenado também por campanha antecipada em 2022, por exemplo, numa motociata que ele fez em abril de 22 e teve um comício ali num templo religioso também. Ele não pediu voto para ele na época, mas mesmo assim foi considerado um ato de campanha, né? Já era ano eleitoral. A condenação foi qual? Foi uma multa de R$5.000. Ou seja, um negócio irrelevante. Podemos até pensar que então vale a pena fazer esse tipo de violação, porque era uma multa irrisória. Eu não sei como é que, do ponto de vista da técnica jurídica, esse desfile, possivelmente com a presença da primeira-dama, vai ser julgado pela nossa justiça eleitoral, né? Mas do ponto de vista ético, não tem a menor dúvida, né? O presidente jamais deveria ter aceitado isso, jamais deveria ter incentivado isso e jamais deveria participar disso num ano eleitoral. A gente esperava um exemplo, a gente esperava uma postura republicana, de dizer que quer homenagear, por que não faz um ano seguinte? Por que não faz um momento que o Brasil não estará conflagrado numa eleição, num país que a gente sabe que tem regras eleitorais bastante rígidas, né? Nossa legislação eleitoral, ela gosta de ir no detalhe ali para impedir possíveis atos que possam ser vistos como campanha. É óbvio que não devia estar acontecendo esse desfile agora. Mas eu queria que o senhor explicasse, por favor, professor, exatamente o que decidiu a Justiça Federal nesses questionamentos dos parlamentares Damares e do Novo, né? Ou do Nicolas, agora eu não me lembro. Nicolas ou Novo? É do Novo. Do Novo. Kim Kataguiri. Do Kim Kataguiri. Porque ele não entra no mérito, né? Não. E isso que gera maior preocupação para o governo. Porque nessa ação popular,
O juiz não chegou a dizer, ele nem fez esse julgamento, em torno de si uma homenagem prestada por uma escola de samba, com samba enredo ligado à história da vida do presidente Lula, se isso pode definir ou não propaganda eleitoral, ou propaganda antecipada, ou qualquer outra infração à lei eleitoral. Até porque a Justiça Federal, Andréia, não é órgão da Justiça Eleitoral. Então o juiz não discutiu isso. É que existe uma ação prevista no direito constitucional brasileiro chamada ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para mover a ação popular, inclusive um deputado federal, uma deputada, eu, você, qualquer um pode propor ação popular. Quando um ato administrativo é pretensamente contrário à moralidade da administração, à legalidade, a valores públicos, ao patrimônio histórico. E o juiz federal, neste caso, examinando a matéria, disse: não há nem requisito processual para a ação popular. Então, ele não antecipou julgamento de mérito, ele não fez julgamento de mérito, compreende? Valdo. Professor, sobre essas consequências que o senhor aponta aí, a gente já viu no passado campanha antecipada sendo punida só com multa. Pode ser além de multa? Por ora, o que temos é representação à Justiça Eleitoral. Mas se isso for adiante, e lá na frente for movida uma ação de investigação judicial eleitoral, e se considerar que isso traduziu propaganda antecipada, feita, portanto, por uma campanha presidencial, isso poderá trazer consequências avassaladoras, inclusive uma inelegibilidade, como aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se a gente retroceder, pensar historicamente, não é nem de longe a primeira vez em que o poder público, a política se insere no mundo das escolas de samba, particularmente no desfile de carnaval, não tanto das escolas de samba. Elas não vivem para isso, a vida delas é maior do que o desfile. No governo Vargas, ao tempo do Vargas ditador, ele foi um entusiasta desses desfiles por conta de razões patrióticas, etc. Ele foi entusiasta de coisas legais, inclusive, Vila Lobos, regendo massas no estádio São Januário. Mas é isso, tem essa exceção, porque por ser popular, coloca certos assuntos, certos personagens na cara do gol. Já tivemos governos estrangeiros patrocinando o desfile de escola de samba. A questão aqui é um momento eleitoral e é o apoio tácito que o governo deu a isso, o entusiasmo. A escola tem o direito de escolher, como lembrou o professor, o assunto, mas se o presidente é um vereador do PT, já começa a ficar enrolado. Vou acrescentar aqui uma coisa, vamos pensar uma hipótese bastante improvável, mas que ajuda a gente a pensar esse caso. E se uma escola de samba decidisse homenagear a trajetória do Bolsonaro? Pois é, homenagear grandes vultos da política, grandes vultos de qualquer coisa, isso é praxe das escolas de samba, né? Mas depois mas ele estava morto. Exatamente. Vender enredos também já aconteceu e segue acontecendo. Pelas razões, já se homenageou iogurte, já se homenageou países africanos que botaram dinheiro também de forma questionável, né? Mas desse jeito que está sendo feito agora, qual a diferença dessa manifestação que acaba assumindo um tom claramente político e não no sentido que já aconteceu também com escolas de samba, de ser um tom político crítico a posturas, deixam daquele líder bastante incisivo, ou tem o exemplo da Beija-Flor criticando a política em relação aos mais desfavorecidos, tem exemplo mais recente da São Clemente com enredos críticos também e tudo mais, enfim, tudo isso, mas esse caráter eminentemente político desse desfile, ele tem tudo para ser algo que abra um problema que não existia. É o governo comprando um problema que não existia com a justiça eleitoral e que agora não tem jeito, já é um problema. E aí, de fato, o desfile da primeira-dama não vai ajudar a resolver esse problema. O que me espanta é que isso não tenha sido percebido antes por gente de dentro do governo. Pode ser até que tenha sido, isso. Mas o problema é o seguinte, é a ubris, né? Você fica deslumbrado com o teu poder, o povo vai aplaudir, ninguém vai mexer comigo. Só dar um fato, o presidente Lula já foi tema de escola de samba da Beija-Flor em fevereiro de 2003, depois da sua vitória. Então, logo depois era da só uma puxação de saco. E que passou cheiro. Mas era 2003, ou seja, só para deixar claro. Não era eleitoral. Não era eleitoral. Era ano pós-eleitoral. Mas no pós-eleitoral, ok, ninguém falou nada, não tinha uma questão. Agora a questão toda é que nós estamos discutindo o fato que é eleitoral. O contexto da eleição. Não é homenagem, é o timing. A homenagem pode existir. A questão de timing. Deixa eu seguir aqui, porque a integrante... Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.